Não existe treta entre o Justin, a Hailey e a Selena. Na verdade, foram só o Justin e a Hailey que começaram essa treta e tentaram tretar com a Selena. Justin tá devendo a Deus e o mundo. E inclusive esse foi o motivo dele e o Scooter Braun se separarem, de terminarem a amizade e o relacionamento profissional dos dois. Agora, Justin não tem nada e ele tá atolado em dívidas. Além disso, a família do Justin tá implorando para ele parar de usar substâncias para que ele consiga focar na família dele. Afinal de contas, o Justin agora tem um filho. Mas River, a gente já sabia de tudo isso. Você já falou sobre tudo isso em outros vídeos. Verdade. Mas, dessa vez não sou eu que tô falando. Quem tá falando é o documentário que o TMZ publicou ontem, revelando todas as tretas através das suas fontes sobre o Justin Bieber e a real percepção da vida dele nesse exato momento. Gente, esse documentário ganhou repercussão nesses últimos dias e eu trouxe aqui, ó, todas as informações pra vocês, tudo que aconteceu, tudo que tá sendo falado, todas as afirmações das fontes aí do TMZ. Vai ser um daqueles vídeos que eu vou me gabar. Eu já contei isso pra vocês já há muito tempo, a galera que acompanha aqui já tá atenta a tudo isso. Então vamos falar sobre esse documentário bombástico. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho pra vocês, mas antes, é claro, já deixo eu pedir pra vocês deixarem um like e um hype nesse vídeo. É muito importante que você deixe seu like e seu hype para que o YouTube promova esse vídeo para mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado para você não perder nenhuma notificação. E se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rivernaut e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Sempre que tem aquele momento desértico, que nada tá acontecendo, é porque ele tá precedendo aí uma coisa bombástica que tá prestes a acontecer. E foi justamente aí o que rolou com esse documentário do TMZ. O que acontece? Alguns dias atrás eles anunciaram que estavam preparando um daqueles documentários exposed que eles costumam fazer, só que dessa vez sobre o casal Bieber. Já dava pra imaginar aí algumas coisas que estavam vindo, que estavam por vir, porque o TMZ ele costuma ser fonte aí de várias dessas tretas que a gente conversa aqui no canal, especialmente sobre o Justin, porque eles têm ali uma galera que trabalha mandando informações pra ele, que é próxima ali do casal Bieber. Então a gente já sabe aí por conta do TMZ ser essa fonte aí próxima do Justin, do casal Bieber em si. Mas River, o que foi falado aí nesse documentário? O que foi falado sobre o Justin, sobre a Hailey, sobre a Selena, sobre o Scooter? Tudo que trouxe aqui pra vocês e vamos começar a destrinchar tudo isso. Vamos lá, a começar a situação financeira atual do Justin Bieber. Gente, desde que ele vendeu o catálogo musical dele há 3 anos atrás, eu falo sobre isso na internet. Eu falo que foi muito suspeito um artista da idade do Justin vender, que não é comum artistas da idade do Justin com tão pouco tempo de carreira venderem o seu catálogo musical. Logo, vender o catálogo musical poderia ser uma necessidade de dinheiro. Eu levantei essa suspeita há 3 anos atrás. E olha só ela sendo confirmada. Segundo o TMZ, o Justin estaria à beira da falência. Ao longo da carreira, o Justin faturou 500 milhões de dólares, entre 500 a 1 bilhão de dólares. Só que ele perdeu tudo. A galera fica meio chocada quando a gente fala desses números, e porque assim, a noção de dinheiro pra gente, pra pessoas normais como a gente, é totalmente diferente. Você ser um dos maiores pop stars da atualidade custa dinheiro, e você ganha muito dinheiro, mas também custa muito dinheiro, especialmente o Justin morando, eu sempre falo isso, o Justin morando lá em Los Angeles, é um estilo de vida muito caro. As taxas que você paga lá nos Estados Unidos é um estilo de vida muito caro. Então sim, artistas queimam suas fortunas para poder manter o estilo de vida deles. Isso é comum acontecer. Isso aconteceu com Michael Jackson. Por que não iria acontecer com o Justin? Então o TMZ crava aí essa informação. Da fortuna que o Justin fez ao longo da carreira dele, o Justin torrou tudo. Já vou dizer pra vocês como que torrou esse dinheiro. Tem algumas informações aí que o TMZ falou, mas eles também falaram sobre a venda do catálogo musical do Justin. Em dezembro de 2022, o Justin vendeu os direitos autorais da música dele por 200 milhões de dólares. Eu falei sobre isso lá na época, lá no finalzinho de 2012, eu falei sobre isso e eu já levantei essa suspeita aí de crise financeira na vida do Justin. E o TMZ confirma que a venda foi realmente feita para tentar evitar
evitar um colapso financeiro. E o papel do Scooter Braun, lembra lá do Scooter, que era o antigo gestor de carreira do Justin? Nessa história foi o seguinte, que o Scooter, que na época ele era o empresário do Justin, ele pediu pro Justin vender o catálogo dele só lá no final de 2023, porque teria ali uma situação fiscal que sairia muito mais vantajoso pro Justin vender, ele teria mais lucro nessa transição aí da venda do catálogo dele. Só que o Justin ignorou essa advertência que o Scooter Braun fez. E ele vendeu mesmo o catálogo em 2022, como a gente ficou sabendo, como saíram nas notícias. A questão do rompimento com o Scooter foi que o Justin e o Scooter, eles se separaram de maneira conturbada. Isso a gente já sabia, porque a própria Billboard, na época que os dois se separaram, soltou um artigo dizendo que tinha até processo envolvendo o Justin. O TMZ confirma através dos seus investigadores que essa informação é real. E que nesse rompimento entre o Scooter e o Justin acusou o Scooter Braun de roubo. Só que o TMZ foi lá, vasculhou mais um pouco e eles viram que quem deve dinheiro pro Scooter, na verdade, é o Justin. O que aconteceu? Tudo foi por conta daquela turnê cancelada que o Justin fez. A última turnê que o Justin fez, a gente sabe que ele cancelou ali por questões de saúde física, mental. E a empresa chamada AEG pagou o adiantamento, né, o investimento. O que acontece? Essas empresas pagam pro artista ir lá, sair em turnê, porque ele precisa de dinheiro para poder montar palco, para poder fazer os investimentos que ele precisa, e depois que o artista volta da turnê, ele devolve esse dinheiro. Só que como o Justin foi pra turnê e ele não encerrou essa turnê, ele ficou devendo para a empresa que fez o investimento. Segundo a TMZ, o adiantamento que essa empresa que chama AEG pagou pro Justin fazer a turnê foi de 40 milhões de dólares. Foi pra Justice World Tour. O Justin cancelou a turnê e ele teve que devolver 24 milhões de dólares para essa empresa. Quem pagou essa dívida do Justin com essa empresa aí por conta da turnê foi o Scooter Braun por conta de uma empresa que ele tinha chamada Hybe. Aí, nessa, o Justin foi lá e assinou um documento dizendo que ao longo de 10 anos ele iria pagar essa dívida com o Scooter Braun. O Scooter Braun pagou a dívida dele, agora o Justin tem que pagar pro Scooter. O Justin foi lá, assinou um documento que ao longo de 10 anos ele iria pagar a dívida lá da turnê pro Scooter Braun. Só que, segundo o TMZ, segundo as fontes do TMZ, o Justin só pagou uma das parcelas dessa dívida e parou de pagar. Ou seja, o Justin tá devendo uma grana preta para o Scooter Braun. Quer mais motivo para os dois se separarem? Quer mais motivo aí dessa conturbação na separação dos dois? Foi exatamente isso aí que aconteceu, segundo o TMZ. Questões financeiras, de um lado, o Justin acusando o Scooter Braun de roubo, né? Isso inclusive realmente saiu alguns meses atrás. E por outro, Justin devendo uma grana pro Scooter Braun sem pagar. O TMZ, nesse meio desse exposed, eles também falaram sobre a treta entre Selena e Justin e Hailey. E o que eles disseram é que os investigadores deles foram entender o que acontecia de verdade. E, segundo o próprio TMZ, eles dizem que o drama é unilateral, ou seja, só vem de um lado. Agora adivinha de que lado que vem esse drama? Obviamente do lado dos Biebers. A relação da Hailey com a Selena, segundo as fontes do TMZ, eles afirmam o seguinte, que a Selena Gomez está constantemente na mente da Hailey, que a Selena serve como uma espécie de referência ou padrão para a Hailey. E expressam essas pessoas, essas fontes dizem que a Selena vive na cabeça da Hailey. Então a gente pode parar de achar que é tudo coincidência quando a Hailey fica usando roupas parecidas ou quando a Hailey faz referências indiretas, seja lá o que vocês querem chamar, nas redes sociais dela? Já dá pra gente começar a perceber? Porque assim, todos os sinais já estão claros. E outra coisa, esse ponto, com tanta evidência que a gente já tem, as pessoas que defendem a Hailey, pra mim, são iguaizinhas a ela. As pessoas que defendem a Hailey nessa questão com a Selena Gomez, pra mim, são igual a ela. Porque passar pano nesse tipo de situação, nesse bullying, nessa obsessão que essa menina tem, assim, pra mim, ou você é igual a ela, ou você é muito, sei lá, ou tá faltando alguns neurônios aí, botar pra funcionar, porque, assim, a esse ponto já não tem mais como negar
a obsessão da Hailey pela Selena. E tudo que vem por consequência disso, sabe? Toda essa treta, tudo que rola, toda a treta que a Hailey inicia e depois fica se fazendo de vítima, sabe? Já passou da hora de ficar passando pano nessa situação aí, já tá bem claro quem é quem nessa história. TMZ aí mais uma vez confirmando. TMZ também diz que na percepção dos Biebers, as pessoas ali mais próximas do casal disseram que a Selena é vista como uma espécie de espinho no sapato. Não por algo que ela tenha feito, só por ela existir, ela é um problema ali pros Biebers. Ou seja, a Selena incomoda só pelo fato dela existir. E isso por conta, mais uma vez, da percepção que a Hailey tem e pelo círculo de amigos do Justin e da Hailey, né? Então os amigos ali, aquela panelinha toda ali, a gente sabe que não gosta da Selena e que isso aí é liderado pela Hailey, segundo o TMZ. O TMZ também falou sobre o uso de substâncias que a gente tem visto aí a Vera nas redes sociais do Justin, principalmente aí nesses últimos tempos que ele tá forçando aí a barra para poder lançar essas nova marca de roupas dele aí, que deu problema lá com a Drew, agora tá lançando coisa nova, ele realmente precisa fazer dinheiro, então ele vai lançar aí um monte de coisa goela abaixo para os fãs poderem comprar, para ele poder fortalecer essa fortuna dele, sem precisar ir pra turnê, né? Então, tá nessa fase aí que ele tá se promovendo daquele jeito que a gente tá vendo nas redes sociais, muitas vezes ele aparece usando substâncias. Sobre isso, o TMZ disse que existe uma preocupação muito próxima dos familiares do Justin e que os familiares deles realmente querem que o Justin pare de usar substâncias, principalmente lá a tal da erva, né, que eu não posso falar o nome aqui, porque eles querem que o Justin foque mais na família dele, que o Justin tá perdendo foco com o filho e com o casamento dele com a Hailey. Dá pra notar isso nas redes sociais, não precisava nem o TMZ ter feito uma investigação inteira em cima disso, dá pra gente perceber. Tem também uma questão que o TMZ levantou nessa história, vocês vão lembrar que alguns meses atrás a gente teve aquela informação que vazou sobre a Hailey e o uso dos jatos privados, dos jatinhos privados que eles têm lá. E que naquela época isso já foi apontado como um dos problemas financeiros, porque eles estão usando ali, gastando, tendo o estilo de vida ali que eles não estão conseguindo mais manter, e a Hailey seria responsável aí por conta disso. Não só a Hailey, mas o TMZ deixou bem claro que o Justin também está tendo dificuldade. Inclusive, durante esse documentário, o TMZ revelou que o Justin estava sem dinheiro no seu cartão de crédito para poder ir para uma partida de golfe, que ele teve que pedir para um amigo dele o cartão de crédito para ele passar, para ele conseguir fazer lá o jogo de golfe dele. E também a questão do jatinho privado lá da Hailey é o seguinte: durante a turnê do Justin, a Justice, né, World Tour, a Hailey pediu para que fosse feito um upgrade no avião, no jatinho privado deles, né, para que ficasse igual o da Kylie Jenner, que ficasse mais luxuoso, né, upgrade nesse sentido, para que melhorasse ali o avião, porque a Hailey era uma exigência que a Hailey tinha, que fosse ali do mesmo porte que o da Kylie Jenner, e que ela recusou a oferta de que fosse uma aeronave menor, dizendo que ela não usaria de jeito nenhum um jato inferior ao da amiga dela. O nível de eu não sei nem falar qual é a palavra. O nível de superficialidade que a pessoa precisa ter para poder querer competir com jatinhos privados da amiga. E pior que a cara da Hailey fazer esse tipo de coisa, né? Eu não sei. Como que essa garota tem fã na internet? Como tem gente que ainda tem a cara de pau de dizer que é fã dessa menina? Fontes afirmam que o gasto excessivo do casal contribuiu para os problemas financeiros atuais do Bieber, como a gente já tinha dito. Essas foram, meus amigos, assim, a síntese de todas essas informações aí que saíram junto com esse documentário. A maioria não, basicamente tudo aqui a gente já conversou em algum ponto nesse canal. A gente já falou sobre basicamente tudo em algum momento, eles só fizeram meio que um compilado e jogaram isso na internet, a internet está reagindo, a internet está começando a ver aí a situação do Justin Bieber como mais séria, mais alarmante do que aparentava ser. Porque o que acontece? Nesse meio tempo, gente, muita manipulação ali dos times dessa galera modificam as informações, a percepção do público. O Justin publicando o tempo inteiro nas redes sociais, agora ele forçando a barra, botando a foto lá do filho dele o tempo inteiro, né? No meio dessa onda aí dessas polêmicas que ele tá tendo, com o uso de substância, enfim, a maneira com que ele tá aparecendo, postando coisa nas redes sociais.
Enfim, eu acho até inapropriado, mas bom, fica aí, né, essa percepção aí, essas informações aí do TMZ. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu não tinha a menor dúvida, eu nunca, assim, duvidei que essa treta era unilateral, que começava, assim, da parte dos Biebers, né, não querendo vilanizar ninguém, mas é muito óbvio pelas coisas que a gente vê aqui. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. E eu tô de olho em tudo que tá acontecendo, tá, gente? Parece que não, mas eu tô. E assim que eu tiver mais informações, eu trago aqui pra vocês, vocês podem ficar tranquilos. Nesse meio tempo, não esquece de deixar um like e um hype nesse vídeo. Caso vocês queiram ver o último vídeo com as últimas informações, é só você clicar nesse vídeo que eu vou deixar bem aqui do lado. Muito obrigado por assistir, um ótimo final de semana pra todos vocês. Sexta-feira tá chegando. Muito obrigado por assistir e até qualquer hora. Fico alguns dias sem gravar, eu esqueço tudo. Fico errando as falas todas. Até qualquer hora, gente.